Olá a todos, vamos continuar com a resolução dos exercícios propostos no assunto sobre o assunto estudo das tensões. Nesse caso aí focando para esse exercício no círculo de Mohr. O círculo de Mohr, conforme a gente viu em sala, é uma representação gráfica que nos auxilia no emprego das equações que foram deduzidas lá usando aquele elemento triangular e o equilíbrio. Aí a gente chegou em várias equações, sendo que uma daquelas equações lá a gente pode dar uma adaptada nela e ver a equação paramétrica do círculo. E aí com essa equação paramétrica a gente volta para a fórmula convencional lá que a gente consegue ver mais no círculo e a gente vai enxergando tudo isso aí no círculo. O raio do círculo é uma coisa, a tensão média é outra. Enfim, esse exercício aqui foi justamente bolado para que a gente consiga enxergar todas essas características que o círculo oferece para a gente se tratando do estado de tensão em um ponto. Para isso, a gente tem na letra A solicitado que seja feito, seja determinado, melhor dizendo, as tensões σx, σy e tal xy, que é o tradicional, né, que a gente costuma ver em estado de tensão num ponto. São essas tensões aí que estão sendo pedidas. E em um segundo momento, calcular as tensões σn e σt e tal nt. No caso aí, mostrar em um elemento de tensão que está apropriadamente girado. No caso das tensões aí, a σx, σy, tal xy e o próprio σn, σt e tal nt, como o círculo ele foi desenhado num grid ali, e cada quadradinho do grid aí tem 5 MPa, contando os quadradinhos a gente consegue determinar ali quem são esses valores. O problema nosso é determinar justamente o giro ali que tem, ou seja, o θ entre o eixo N e o eixo X. Para isso vai precisar fazer algumas continhas a mais aí, no caso, para chegar nessa informação. Mas isso é a ideia também, porque isso é interessante também, porque ao fazer essas contas para determinar quem é esse θ aí, a gente consegue sair colocando outras informações do círculo. Basicamente na letra a ideia é para chegar e sair contando a quantidade de quadradinho, lembrar que cada quadradinho vale 5 MPa e ver que no caso aqui o σx ele vai estar alinhado aqui com a face x, né? Normal, a face x, melhor dizendo, σy normal a face y, e o tal xy você pode medir aqui ou pode medir aqui, tanto faz, a questão é um sinal aí, né? E a ideia, conforme foi comentado em sala, esse círculo ele é traçado usando dois eixos. O eixo horizontal, que é o sigma, é o tradicional que a gente costuma usar, positivo para o lado direito. No entanto, o eixo aonde eu desenho a tensão de cisalhamento tem duas opções. Eu posso desenhá-la como sendo positivo para baixo ou como sendo positivo para cima. O que eu costumo usar é geralmente positivo para baixo. Por quê? Porque na medida que eu estou andando ao longo do círculo, olhando diferentes planos para o mesmo estado de tensão, eu olho sempre eu ando no círculo sempre no sentido anti-horário, que é o que foi feito na hora que as fórmulas foram deduzidas. O positivo para a gente é sempre andar no sentido anti-horário. Acaba sendo essa justificativa de colocar o eixo positivo para tensão de cisalhamento para baixo. É só um detalhe, mas eu estou aproveitando a oportunidade para relembrar aqui no vídeo. Portanto, contando aí a quantidade de quadradinhos, conseguimos determinar o estado de tensão no ponto. O estado de tensão onde os eixos estão alinhados com o eixo X e com o eixo Y tradicional, o eixo horizontal e um eixo vertical. No caso, por exemplo, da tensão
normal a face X do nosso elemento de tensão, se for contar aqui quantos quadradinhos tem, chegamos em 12 quadradinhos, por isso que eu deixei até indicado aqui. Aí como cada quadradinho corresponde a 5 MPa, 12 vezes 5, 60. Isso eu posso fazer de forma análoga e descobrir que é o sigma y, no caso aí, menos 20. O menos aqui é porque eu estou na face na parte negativa do eixo. E no caso do tal xy, como eu vou desenhar o tal vou começar desenhando, digamos assim, na face x, aí ó, o ponto x aqui ele está para cima, por isso do negativo aqui, e a quantidade de quadradinhos, 3 quadradinhos. Ou seja, se eu for representar esse estado de tensão aí, como o próprio exemplo está pedindo para você representar o estado de tensão num elemento adequadamente orientado, para esse aqui, para esse estado de tensão alinhado com os eixos horizontal e vertical, que a gente tem é isso aqui, o 60 na face x, essa aqui seria a nossa face x, o menos 20 a normal a face y, e o tal xy, conforme o sinal, né, ele vai estar com esse sentido que está aqui. Lembrar que não apenas o tal, né, os outros também, as outras tensões normais estão de acordo com o sinal, né? No caso da tensão normal ao face x, positivo, por isso que está tracionando. E no caso da tensão normal a face y, negativo, por isso que está comprimindo. E no caso do cisalhamento, né, a gente sabe que eu estou na face x, por isso que é tal x, e o y, se ele é positivo, a minha seta vai estar no sentido positivo do eixo. Se negativo, no sentido negativo do eixo, por isso que está aqui para baixo. E o resto é parecido, né? O resto é simplesmente o equilíbrio. Portanto, a letra A está aqui a resposta. No caso, essa letra A foi mais para a gente verificar que, mediante uma solução puramente gráfica, que é esse grid aqui com os quadradinhos, conseguimos determinar o estado de tensão num ponto aí. Nesse ponto, nesse caso, o estado de tensão alinhado com os eixos x e y. Agora vamos para um segundo momento, que é calcular o estado de tensão agora usando esses outros eixos, que no caso aí são os eixos N e o eixo T. Para isso também eu deixei até aqui registrado, para não voltar para o slide anterior, o estado de tensão original, né, que é o aliado lá com o eixo X e com o eixo Y. O que é o que a gente comumente vai encontrar, né? A gente vai, nos exercícios, geralmente é passado esse estado de tensão, e a partir desse estado de tensão, é solicitado o cálculo de, por exemplo, as tensões principais, a tensão em um plano inclinado, e assim vai. No caso, essa tensão em um plano inclinado é justamente o que está acontecendo aqui para esse plano indicado aí pelos eixos N e T. Basicamente, a tensão sigma N, a tensão sigma T e a tensão NT, você consegue calcular como aqui o grid cada quadradinho tem 5 MPa. Se você contar aqui a quantidade de quadradinho e lembrar o sentido que eu estou, por exemplo, no caso do N, na parte negativa do eixo, eu vou concluir lá que tem 2 quadradinhos, portanto, menos 10 MPa. No caso da tensão sigma T, eu estou na parte positiva, se eu contar a quantidade de quadradinho aí, vou chegar em 50 MPa. E a tensão tal NT, uma vez que eu estou novamente aqui na parte negativa da tensão de cisalhamento, menos 30 MPa. O problema é que, como o enunciado falou lá atrás, a ideia é você não apenas ter os valores da tensão, mas saber qual plano onde essas tensões estão atuando. Ou seja, o quanto está rotacionado esse plano em relação ao eixo X original. Isto é,
Na verdade, o que é preciso fazer agora é determinar esse ângulo θ aqui, que é o ângulo que é feito entre o eixo X e o eixo N. Como a gente viu em sala, no caso do círculo de Mohr, eu vou estar andando sempre 2θ. É por isso que aqui está o 2θ. Mas o que vai interessante para a gente é chegar aqui e calcular o θ, né? Que é o que a gente vai desenhar na hora que fizer o elemento adequadamente orientado, na hora que tiver esse valor do θ. Como a gente pode fazer para calcular esse θ? No caso aí tem diferentes maneiras. Em todas elas, a gente vai usar a geometria do círculo para determinar esse valor do θ. O que eu escolhi fazer aqui basicamente foi determinar esses dois ângulos, que eu estou chamando aqui de θp, que a gente sabe que é o θp1, né? E no caso aqui esse outro ângulo que eu estou chamando de alfa. A lembrar, o problema não está pedindo isso, mas é interessante perceber que, no caso, mediante a representação do círculo de Mohr, eu consigo identificar qual é a minha tensão máxima de cisalhamento, que a gente costuma chamar, de cisalhamento não, perdão, tensão normal aí, que é de cisalhamento também, né? Mas nesse caso aqui, onde eu estou com o mouse apontando, vai ser a tensão máxima normal, que geralmente é representado como sendo σ1, e aqui é o nosso σ2. Eu consigo determinar isso também. Como é que eu faço isso? Eu estou adiantando aqui, mas no caso o centro do círculo, ele é dado como sendo o valor da tensão normal média, ou seja, σx mais σy sobre 2. Eu tenho o valor do ponto C aqui. E é evidente que a tensão de cisalhamento aqui é nula. E o raio do círculo, daqui a pouco vai aparecer aqui a fórmula do raio, mas aí a gente somando a tensão média com o raio, a gente tem o σ1. Pegando a tensão média, tirando o raio, a gente tem o σ2. E o raio coincide com a tensão máxima absoluta de cisalhamento aí. Que no caso, como pode parecer um problema onde essas informações serão pedidas. Aí se você quiser usar o círculo de Mohr, você consegue usar e determinar tudo isso. Mas para a gente aqui o que vai interessar para calcular esse ângulo θ é esse ângulo θp e esse ângulo alfa. Para isso, no primeiro momento, para determinar o ângulo θp, eu vou usar esse triângulo que apareceu agora aqui. E para ficar melhor de enxergar, eu vou tirá-lo dali do meu desenho. Vou representá-lo aqui. Esse 15, como a gente viu, está associado à quantidade de quadradinho que tem aqui, como são 5. Como são 5 não, desculpa. Como é 5 é o tamanho do quadradinho, né? Mas como são 3 quadradinhos, 5 vezes 3, 15. O ângulo é o que eu estou procurando, 2θp, né? Uma vez com 2θp eu tenho diretamente θp. E fica pendente essa distância D1 aí. Como é que eu faço para calcular essa distância? Aí é fácil, lembrar que, conforme eu acabei de dizer, esse ponto C, ele é a coordenada do sigma médio. E sendo assim, basta eu calcular o D1 como sendo a diferença entre essa coordenada aqui, que é o que a gente viu como sendo o sigma x, e esse sigma médio. Essa conta está aqui, ó, sigma x menos sigma médio. Fazer essa conta, eu tenho aqui o 40 MPa, como sendo D1. Portanto, 2 vezes θp necessariamente precisa ser igual ao arco cuja tangente é 15 sobre 40. Isso aí me leva a concluir que θp é 10,28. E agora apareceu um subíndice 1 aqui, θp1. O 1 é justamente pelo fato de esse θp ele está diretamente associado à tensão máxima de cisalhamento, que é de cisalhamento não, desculpa, normal, que é o nosso σ1. Como a tensão principal σ1 está aqui, ó, o tanto que eu andei da minha condição inicial do estado de
do elemento de tensão até a configuração principal máxima aí, nesse caso isso me levou a concluir que esse cara trata-se de θP1. O correto de fato seria colocar aqui, ó, se fosse para representar mesmo o plano principal associado à tensão principal 1, seria menos 10,28, porque nesse caso aqui específico eu estou andando no sentido horário. Mas aqui, por se tratar de única e exclusivamente de uma maneira geométrica de eu estar calculando o θ, aí eu acabei meio que não colocando o sinal. Mas é só um detalhe aí, para que a gente lembre sempre daquela ideia de que eu ando quando eu ando no sentido horário é negativo, quando eu ando no sentido anti-horário é positivo. Como é que faz para determinar alfa? É maneira bem parecida aí no que eu acabei de determinar θP1 ou θP. Só que agora o ângulo que eu estou precisando é esse e o triângulo que eu vou usar é esse que apareceu aqui magenta. A ideia é que eu continue a contar a quantidade de quadradinhos aqui, mas essa quantidade eu já contei aqui, ó. São 6, aí 6 vezes 5, 30, ficou faltando D2. Para determinar D2, vai ser o sigma T, que é o que está até aqui, né? Menos o sigma médio, eu determino 30. E basicamente o arco cuja tangente é 30 aí, é 45, desculpa, o arco cuja tangente é 1. É 45, e 45 dividido por 2, 22,5. Com esses ângulos aí, basicamente eu tenho dois caminhos. Eu posso andar do eixo X em direção ao eixo T, ou do eixo X em direção ao eixo N. Eu vou colocar aqui andando do eixo X em direção ao eixo N. Por quê? Porque é o tradicional, é o sentido anti-horário, onde a gente tem ângulos positivos. Para isso, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que, como no caso aqui, a gente sabe que os 180 graus aqui no círculo, para o verdadeiro, digamos assim, são 90 graus. Para que eu descubra qual o valor do θ, basta eu fazer a diferença entre 90 menos 10,28 mais 22,50. Nesse caso aí, feita essa diferença aí, que dá 57,2, esse seria o nosso θ. Daqui a pouco vai aparecer o desenho bonitinho. Mas a questão é, nesse caso específico, eu utilizei, digamos assim, o arco tangente. Ou utilizei cateto oposto dividido por cateto adjacente. Mas daria para chegar nos mesmos valores de ângulo, ao invés de usar o cateto adjacente, por exemplo, eu usar o raio, que a gente sabe que é dado por essa fórmula que está aqui embaixo. Então, eu usar o arco cujo seno é, no caso, por exemplo, desse último triângulo que a gente viu, o arco cujo seno é 30 dividido por 42,72. E aí, a gente, duas vezes o alfa, né? Isso daí. Enfim, isso aí seria uma outra maneira de chegar nos ângulos, ao invés de usar a projeção aqui, ó, que foi o que eu acabei usando, usar o próprio raio. Dava para fazer do mesmo jeito. Conforme eu adiantei, né, a gente consegue descobrir quem é o θ, fazendo a diferença entre o 90 e a soma desses dois ângulos aí, ou se quiser, menos um, menos outro. E aí no fim eu consigo calcular o θ como 157,2. Portanto, se eu for representar um elemento adequadamente orientado, o que eu vou ter é isso daqui. Esse aqui, ao longo do eixo N, eu tenho 10 MPa, que foi o que eu calculei lá usando os quadradinhos, né? Aqui, ó, 1, 2, 3... 2, melhor dizendo aqui, né? Negativo. E no caso do eixo T, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Aí você vai ter os 50 MPa. São informações que estavam no slide anterior.
e o 30 MPa também. A lembrar que como eu estou contando o 30 em relação ao eixo N, esse 30 aqui está negativo, e sendo assim, ó, a setinha aqui está apontando para baixo. Se eu pensar no eixo N na horizontal, vai. E o ângulo que esse eixo N forma com o eixo X, que seria o meu eixo horizontal, é o 57,2 que eu acabei de calcular. Isso aqui seria a resposta da letra B. Isso pensando em andar no sentido anti-horário, mas se eu fizesse, por exemplo, ao invés de andar no sentido anti-horário, eu andar no sentido horário, uma representação opcional para esse estado de tensão associado a esse plano seria essa segunda representação que está aqui, que eu andei aqui, ó, em direção ao eixo T. Daí, ó, eu estou calculando o ângulo que o eixo T faz com o eixo horizontal. Portanto, apareceu 32,8. Eu fiz questão de deixar a seta aqui, ó, justamente para indicar que nesse caso aqui eu estou andando no sentido horário e nesse caso aqui eu estou andando no sentido anti-horário. Caso aí essa resposta ou essa resposta estariam corretas, tanto uma quanto outra. Agora vamos passar para o próximo exemplo, que seria esse aí onde eu tenho uma roseta com 3 extensômetros e a roseta tem as seguintes leituras. Por meu extensômetro 1, eu tenho menos 60 micro, para o extensômetro 2, 240 micro, e para o extensômetro 3, 200 micro. Aí aqui fala que o material é, esse aqui geralmente é o nosso aço, né, 200 GPa e 0,30 de Poisson. E está sendo aplicada essas duas forças, essa força axial P e essa força transversal aqui QX. E a ideia é, a partir da leitura dos extensômetros, eu consiga determinar quem é P e quem é QX. Aqui está tendo meio que um conflito de unidades, porque as características físicas do problema estão sendo no Sistema Internacional de Medidas, e as características de comprimento aqui estão sendo em polegadas. Portanto, a ideia nossa, primeiramente, é converter, no caso aí, as unidades de comprimento que inicialmente estão em polegadas para milímetro. Como a gente sabe, uma polegada corresponde a 25,4 milímetros, e sendo assim, as dimensões da minha seção transversal são essas aqui, ó. 6 polegadas corresponde a esse 50,8. Desculpa, esses 6 polegadas na verdade corresponde a 152,4. E as 2 polegadas aí sim corresponde ao 50,8. Eu vou precisar dessa seção transversal daqui a pouco para poder fazer as contas. Vamos inicialmente então usar as características da roseta, que são as leituras da roseta, melhor dizendo, para determinar as componentes no meu tensor de deformação. Nesse caso aí, ó, as deformações εx e εy coincidem respectivamente com o extensômetro ε1, com o extensômetro 1 aqui, melhor dizendo, né? E no caso com o extensômetro 3, εy aí é 200 e εx menos 60. Fica faltando usar a informação dada pelo extensômetro 2. Para quê? O que é que eu posso fazer com essa informação? Determinar quem é o gama XY. Basta usar a fórmula que foi deduzida em sala para cálculo da deformação alinhada com um eixo inclinado θ em relação ao eixo horizontal. Nesse caso aqui, θ2. Substituindo os valores numéricos aí, a lembrar que o ângulo entre o eixo X e o extensômetro 2 é 45 graus, conforme está indicado aqui no desenho, por isso que apareceu 45. Substituir o εx e o εy, e enfim, eu vou descobrir quem é o gama XY, que é o que está dado aí, 340 micro. Portanto, o meu estado de, meu tensor de deformações já está praticamente completo aí, tudo que eu preciso dele para determinar as tensões. E aí, o que é que acontece? Como é que eu determino as tensões? Usando a lei de Hooke adaptada para o estado plano de tensão, que é o que está aqui, substituindo os valores numéricos, eu vou descobrir que o sigma x é 0. Isso é algo que, inclusive, um dos vídeos anteriores aí, eu comentei que, se tratando de teoria de vigas,
basicamente a gente acaba considerando sempre que a tensão sigma y e a tensão sigma z, elas são bem menores do que a tensão sigma x. E aí acaba que essa tensão, no caso aqui sigma x, ela está coincidindo com o que é comum ser chamado como sendo sigma y. E aqui a gente vê que dá o zero certinho. Portanto, aquela ideia de você só considerar a tensão normal no sentido longitudinal do eixo da viga, meio que esse problema corrobora para que isso aí seja verdadeiro, essa hipótese seja adequada. Agora, no caso do sigma y, que já é esse que está alinhado, que é o que a gente geralmente chama de sigma x, essa ideia de trocar aqui é mais também para dar uma treinada no cérebro, mas o sigma x aí é o que está, o sigma y nesse caso é o que está alinhado com o eixo da minha viga. Basicamente, o sigma y, né? O sigma y é o que está alinhado com o eixo da minha viga. A ideia é esse sigma y, novamente, usando a lei de Hooke adaptada para o estado plano de tensão, ele vai dar 40 MPa. E é evidente que aqui também tem as características do material, né? O 200 GPa para o modo de elasticidade e o 0,3 para o coeficiente de Poisson. A essa altura do campeonato eu tenho as minhas tensões normais, fica faltando apenas a minha tensão de cisalhamento. No caso eu uso a fórmula lei de Hooke para cisalhamento, a lembrar da relação entre as características físicas do material, né? No caso aí, para determinar o módulo de cisalhamento, na medida que eu tenho o módulo de elasticidade longitudinal e o coeficiente de Poisson, é só usar essa relação. E aí eu vou descobrir que minha tensão de cisalhamento é esse 26 e uns quebrados aí. Portanto, o meu estado de tensão já está pronto. Já indo agora para a teoria de flexão de vigas, a gente viu que a tensão normal, a minha seção transversal, é dada como sendo uma contribuição de duas parcelas. Uma parcela associada ao esforço normal e uma parcela associada ao momento fletor. E aqui está meio que trocando, né? Porque o y virou x, o x virou y. Mas a verdade é que, na hora que eu percebo que o meu extensômetro está colado justamente na metade da altura da viga, se eu virasse essa viga na horizontal, esse x aqui, ele acaba sendo zero, que é o que a gente costuma ver geralmente como sendo y aqui. Aí como isso aqui é nulo, a minha tensão sigma y basicamente vai ser a razão entre o esforço normal e a área. Portanto, o esforço normal é a minha tensão sigma y vezes a área. Substituindo a tensão sigma y que eu acabei de calcular e a área da minha seção transversal, eu vou descobrir esse esforço normal. No caso, o esforço normal, se eu fizer um corte aqui onde eu estou passando, onde eu colei a roseta, o esforço normal a gente vai ver que se confunde com a própria força P que está sendo aplicada lá no ponto C. Desta forma, a força P é aproximadamente 310 kN. Lembrar que aqui a gente fez uma conversão de unidade. Portanto, 50% do problema já foi resolvido. Eu tenho a força P. Para que eu determine a força QX, a ideia é usar a fórmula de cisalhamento. Nesse caso aqui, apareceu a fórmula em sua versão convencional, que seria o produto entre a força cortante e o momento estático, dividido pelo momento de inércia vezes a largura da seção. No entanto, a gente também foi visto em sala que essa fórmula aqui, para o caso da seção retangular, na metade da altura, ou seja, na posição ali, basicamente, onde a gente teria, quando não tem força normal, a linha neutra, no eixo centroidal da seção, eu tenho que a tensão de cisalhamento ela é máxima e vale
1,5 do valor da cortante dividido pela área, ou seja, 50% maior do que o cortante pela área. Isso vai valer aqui por quê? Porque o ponto A está justamente na metade da altura. Pensando nessa viga deitada, mais uma vez. Logo, qual é a ideia? Se você substituir aqui, ó, isolar, melhor dizendo, o V, você vai concluir que o esforço cortante, a lembrar da tensão de cisalhamento que a gente calculou aqui de cima e da área da seção transversal, ele acaba sendo igual a basicamente aí 135 mil newtons. Novamente, se eu fizer o corte aqui na seção, eu vou ver o esforço cortante coincidente com a minha força QX. Ou seja, a minha força QX, ela é basicamente aproximadamente, né, 135 kN. Dando uma resumida aí tudo que foi feito para esse segundo exemplo do nosso vídeo. Primeiro a gente viu qual seria o estado de tensão no ponto A, usando as informações que foram passadas pelos extensômetros. A gente concluiu o estado de tensão no ponto, calculando quem é sigma x, quem é sigma y e quem é tal xy. Agora, com a teoria de flexão de vigas, a gente associou a tensão de cisalhamento a um esforço cortante e a tensão normal a um esforço normal. Com o esforço normal, a gente viu que coincidia com a força P e a força cortante coincidendo com a força QX. Esse foi o caminho que foi feito para poder resolver esse problema. Espero que tenha dado para entender a resolução dos problemas que foram indicados no vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode me procurar para a gente tentar entender melhor. E, mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado.